A nossa irmã Anabela pegou na mensagem do nosso irmão Francisco e fez um poema. E eu vou tentar, porque eu só posso tentar, dizer aquilo que ela escreveu. E então, o que ela escreveu foi isto. O título é Evangelização. Nós que já somos cristãos, que já fomos convertidos, devemos persuadir todos os que estão perdidos. Persuadir é convencer, é conduzi-los à fé, cooperando com o Senhor, assim como fez Noé, que levou 120 anos pregando o temor de Deus, persuadindo gerações e só conseguindo os seus. É uma grande batalha a evangelização. Para a fé e evangelho não há predisposição. A quantos nós já falamos e não nos deram ouvidos? Quantos a palavra ouviram e não foram convertidos? Vivemos num mundo hostil a Deus, ao Senhor Jesus. Opõem-se ao Evangelho que à salvação os conduz. Em território inimigo da palavra emissores, nós temos dificuldades por falta de receptores. E há gigantes internos. O medo em nós faz presença. Mas com Deus tudo é possível, desde que o medo não nos vença. Para todos os descrentes, as causas da rejeição é que eles têm um véu que lhes tolda a visão. Nós falamos do pecado, da salvação em Jesus, de entendimento encoberto, não lhes resplandece a luz. Há neste mundo de trevas gigante espiritual, grande oposição satânica, que o mal faz parecer normal. Ao travarmos a batalha da evangelização, levemos perseverança, espírito de persuasão. O que é um bom vendedor? Para ele não há fronteiras. Atitude é importante e saber quebrar barreiras. É vender a sua imagem, o produto valorizar, que mesmo os que não precisam, acabam por o comprar. Cria uma necessidade que o comprador não tem. Ela é inexistente e o seu valor fica aquém. O embaixador de Cristo fala a todo o pecador da real necessidade, a qual ele não dá valor, da qual não tem consciência e ainda não caiu o véu, para entender que Jesus lhe traz salvação e o céu. Estão a entender a luta? Os constantes desafios? O Evangelho é uma loucura para judeus e para gentios, que engloba todas as raças, todas as línguas, cultura. O que pregamos não sentem, para eles é uma loucura. É escândalo para os judeus, não esperavam um Salvador, que até morre, foge dos sábios, anda e come com o pecador. Vamos evangelizar. A maior parte resiste. Muitos vamos encontrar que dizem Deus não existe. Estes gigantes abanam nossas fragilidades, mas Deus dotou a igreja com dons, com capacidades. A vergonha, a timidez, o enfrentar rejeições, ao oferecer a palavra, faz parte das aflições. Se rejeitaram Jesus, também nos rejeitarão. Preguemos o Evangelho, fonte de refutação. Faz-los compreender com espírito de amor que precisam de ter fé para crer no Salvador. A palavra tira a venda que Satanás colocou. Cristo é o poder de Deus que o Senhor nos enviou. Ele é Filho do Altíssimo, que como homem nasceu e por nós se fez pecado, pois na cruz por nós morreu. Com Cristo na sua morte somos identificados, porque Ele ressuscitou, seremos ressuscitados. Em novidade de vida, nesse poder andaremos. Somos novas criaturas porque de novo nascemos. Que haja moderação, espírito de fortaleza, ter pelas almas compaixão, persuadindo com firmeza. Como soldados de Cristo, prontos devemos estar. O amor que Deus nos deu, aos outros devemos dar. Justiça e sabedoria de Deus sua essência é, para a salvação do que crê, que anda de fé em fé. Que o Senhor nos motive e nos leve a fazermos a obra do evangelista. José, faz favor. Eu gostava nesta manhã falar convosco acerca daquele que de facto é importante. E aquele que realmente é importante, e como acabámos de ouvir neste poema, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é importante, é Ele que deve ser conhecido e é dele que nós de facto devemos falar. Eu estou a ler um pequeno livro que foi escrito antes de eu ter nascido, que tem como base aquele versículo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, eu leio, e no versículo 8, em que na parte final diz, nunca crucificariam ao Senhor da Glória.
E este livro fala exatamente deste Senhor da glória e da glória deste Senhor. E, aliás, eu já partilhei convosco na ceia do Senhor um ou outro pensamento que nos fazia olhar para a glória do Senhor Jesus, a glória passada, a glória que Ele tinha, porque, tal como lemos no Evangelho de João, que nos diz que Ele, o Verbo, a palavra é agora, como é que é? O Verbo se fez carne e o Verbo é Deus, e eu estava com Deus. Portanto, em relação à eternidade passada do Senhor Jesus Cristo e, portanto, daquilo que Ele de facto é. E é maravilhoso vermos acerca da sua glória no passado, acerca da glória do seu ministério e acerca da glória da sua palavra, da beleza da sua palavra, da importância, de facto, da sua palavra. E se há alguém que, de facto, nos mostra o Senhor Jesus de uma forma fantástica, é o Evangelho de João. O Evangelho de João, de facto, nos revela e nos mostra, de facto, a beleza do Senhor Jesus Cristo. E da importância de nós olharmos para Ele, de valorizarmos, de facto, a sua pessoa, de valorizarmos, de facto, a sua palavra. O João fala acerca do Senhor Jesus de uma forma diferente. Ele nos faz levar, de facto, a olhar para o Senhor Jesus Cristo. E fala do Senhor Jesus Cristo de uma forma tremenda. E ele fala desta forma do Senhor Jesus Cristo porque a comunhão que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo também era especial. Ele se inclinava no regaço do Senhor Jesus. A sua comunhão, de facto, com o Senhor Jesus era, de facto, tremenda. O Senhor Jesus Cristo, para João, tinha, de facto, uma importância tremenda. E é isso que ele quer despertar em cada um de nós, que lemos o seu Evangelho, de olharmos para o Senhor Jesus Cristo e sermos, de facto, influenciados por Ele. Ele valoriza de tal forma a pessoa do Senhor Jesus Cristo que, mesmo quando ele se refere a si mesmo, João, ele não prefere o seu nome. Ele fala do discípulo a quem Jesus amava. Porque não é o nome dele que importa. Não é o nome de João que importa. Não é o nome de António, José, Maria que importa. O nome que importa é, de facto, o nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que importa e é para Ele que nós devemos olhar e é por Ele que nós devemos ser, de facto, influenciados. Ainda na sexta-feira eu estava a ouvir num programa de rádio em que era uma entrevista a uma senhora que ela é, isto é em inglês, influencer. Alguém que influencia. E isto é algo que está a progredir de uma forma tremenda, não é? Principalmente nas redes sociais, há indivíduos indivíduos que são seguidos por milhões de pessoas e influenciam milhões de pessoas, particularmente os mais novos, são influenciados por estas pessoas. E ela dizia, as pessoas que nos ouvem, que nos veem, elas também devem parar um pouco para pensar. Porque aquilo que elas veem são 20 minutos da minha vida. E, logicamente, os 20 minutos que eu ponho da minha vida é a minha felicidade. São apenas 20 minutos. Mas como é que é a minha vida? 23 horas e 40 minutos.
As outras 23 horas e 40 minutos eu posso ser a pessoa mais infeliz deste mundo, eu posso de facto ser exatamente o oposto daquilo que eu apresento ali. Mas o que é um facto é que aqueles 20 minutos influenciam de uma forma tremenda milhões, milhares e milhões de pessoas que querem vestir o que eu visto, que querem falar como eu falo, que querem ter a vida que eu tenho, porque acham a minha vida fantástica por 20 minutos que vêm da minha vida, que eu exponho ali. E, portanto, não sabem o resto da minha vida. E o que é que acontece? Aquelas pessoas que me seguem, por causa desses 20 minutos, é evidente que o fim deles vai ser um fracasso, uma desilusão. Quando depois tentarem ser aquilo que eu aparento ser e não conseguem, quando tentam ter a vida que eu aparento ter e não conseguem, aquilo que de facto chegam é uma desilusão. Porque acreditam numa mentira. Acreditam em algo que realmente não é verdade. Mas o que é um facto é que esta situação é uma realidade e está a aumentar a olhos vistos. Inclusivamente, até os próprios partidos políticos que já estão a usar estas pessoas, que de uma forma muito, não abertamente, mas de uma forma subrepticiamente, vão influenciando as pessoas, não dizendo a tudo, mas dizendo apenas algumas coisas, e vão influenciando e vão levando as pessoas a fazerem aquilo que eles querem. Portanto, irmãos, cuidado. E não é só os jovens. Todos nós somos influenciados diariamente. Todos nós somos influenciados, mas particularmente nas redes sociais, os jovens estão a ser influenciados por esta gente, por estas pessoas cuja vida, algumas delas, não são recomendáveis. Aliás, e foi falado nesse programa, um dos indivíduos é o tal que é filho de um casal crente, que é um dos mais famosos aí, que anda aí na berra, e portanto, que ganham, de facto ganham muito dinheiro com tudo isto. As marcas pagam-lhes muito dinheiro para as vestirem, para terem aquele comportamento e criarem toda uma vida de ilusão. Ilusão. E esse é que é o perigo. É de muita gente, e particularmente jovens, estão iludidos por estas pessoas. Por isso, desde os mais novos a nós mais velhos, sejamos influenciados por esta palavra. Sejamos influenciados e tenhamos os olhos postos naquele que de facto nos conduz à verdadeira felicidade. Naquele que aquilo que diz é a verdade. Aquilo que diz é a verdade. Aquilo que de facto nos fala é a verdade. E aquilo que nos dá é eterno. Que ninguém nos pode, de facto, roubar. Por isso, todos nós estejamos focados neste Senhor fantástico que é o Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidar-vos agora, sim, a ir ao Evangelho de João, ao capítulo 5. E no Evangelho de João, no capítulo 5, uns pensamentos acerca deste capítulo, este capítulo que começa por nos falar acerca de um paralítico. Um paralítico que estava num determinado lugar, a uma porta, a uma entrada de Jerusalém, que era chamada a Porta das Ovelhas, como lemos capítulo 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, qual tem 5 alpendres.
e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, nesta porta da entrada de Jerusalém, chamada Porta das Ovelhas, a porta onde as ovelhas passavam quando iam ser oferecidas em sacrifício, entravam por esta porta, e junto a esta porta havia este tanque, o tanque de Betesda, que significa misericórdia. O tanque da misericórdia. E o que é que acontecia neste tanque? De X em X tempo, que ninguém sabia quando é que isso acontecia, vinha um anjo. E o anjo fazia mover as águas. E o primeiro que entrasse nas águas era curado. E já agora, só mais um parêntese, este anjo, ainda na quarta-feira, e se quem não esteve no culto e que ainda não ouviu a mensagem, o estudo, eu aconselho a que ouçam, porque fala-se exatamente acerca dos anjos. A importância e o papel que os anjos tinham em relação à nação de Israel. E Deus usava, de facto, os anjos em diversos trabalhos. Deus usava em relação à importância que os anjos tinham em relação a Israel. E por isso, e tal como nós lemos em Colossenses no que estamos a estudar, os judeus davam grande importância aos anjos e havia, para alguns, cultuavam os anjos. Hoje, em relação à igreja, não é nada disso. Os anjos hoje aprendem com a igreja. Não servem. Não têm o mesmo papel que tiveram em relação a Israel. Mas ouçam e vejam o estudo bíblico que é na passada quarta-feira e vão perceber, de facto, o papel dos anjos em relação a Israel e em relação à igreja. Portanto, de X em X tempo, um anjo vinha e movia as águas. E o primeiro que entrasse nas águas era curado. E no meio destes doentes, havia um homem paralítico. Um homem que estava numa situação de inferioridade em relação aos outros. Porque os outros ainda se podiam mexer. Mas este homem, ele estava paralisado. Ele não podia, de facto, fazer nada. E, portanto, o Senhor Jesus, entrando por esta porta, ele viu este homem. E viu, de facto, o problema deste homem. E dirigiu-se a ele. E no versículo 6, este homem, diz o versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Há 38 anos que ele estava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse, queres ficar são? Portanto, o Senhor Jesus dirige-se a este homem e pergunta, queres ficar são? Até parece uma pergunta estranha, não é? Uma pessoa que há 38 anos está deitado, sem se fazer nada, está ali porque quer ser curado. Mas sabem, Deus não faz nada que nós não queiramos. Se nós quisermos, Deus diz, queres ser curado? Queres ser salvo? É isso que o Senhor diz a este mundo. Aquele tanque era o tanque da misericórdia. E é isso que Deus continua a dispensar a este mundo, misericórdia. Continua a dispensar, de facto, a este mundo misericórdia e graça. E continua a perguntar a este mundo, queres ser salvo? Eu tenho a salvação, eu tenho a solução para o teu problema. E, irmãos, o Senhor viu o problema deste homem. O Senhor conhece o problema de cada um de nós. O Senhor não é insensível a nenhum problema. Não é insensível a nenhum de nós. Ele conhece o nosso problema. Ele conhece as nossas dificuldades. E Ele pergunta, queres ajuda? Queres que eu te ajude? E muitas vezes não temos ajuda porque não queremos. Porque não queremos. Porque achamos que conseguimos resolver sozinhos os nossos problemas.
Porque pensamos que de facto somos, como às vezes o nosso irmão Carlos costuma dizer, somos Rambos. Conseguimos vencer tudo e todos. Não precisamos da ajuda de ninguém. Não é verdade. Nós precisamos do Senhor. Sempre do Senhor. E o Senhor pergunta a este homem, queres ficar são? Claro que o homem queria ficar são. E ele foi curado. E aquele homem, como lemos, ele pegou na sua cama e o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem se levantou. O problema daquele homem foi resolvido. E o Senhor é a solução para todos os nossos problemas. Mas acima de tudo, o Senhor é a solução para o problema do pecado. O Senhor continua, e como disse e repito, e tem que ser como lemos no poema da Anabela, o Senhor continua a oferecer a salvação a este mundo, continua a dizer a este mundo, queres ser salvo? Eu não sei qual é o estado de todos nós que estamos aqui, eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui já um dia dissemos, Senhor, eu quero, eu creio em Ti como o meu Salvador. Mas se alguém aqui está que ainda não o fez, que hoje o possa fazer. Se alguém que ouve de facto esta palavra, que hoje o possa fazer e possa dizer, Senhor, eu creio, obrigado por aquilo que Tu fizeste por mim na cruz do Calvário. Tu és o meu Salvador. E portanto aquele homem, ele pegou na sua cama e foi. Mas sabem, logo vieram os religiosos. E os religiosos só atrapalham. Os religiosos logo vieram e disseram, porque era sábado, no dia em que aquele homem foi curado, era sábado, e o sábado não se podia fazer nada. Eles, aliás, o descanso, eles aumentaram muitas coisas mais em relação ao descanso no sábado. Nem uma coisa qualquer se podia transportar no bolso, nem. Eles exageraram, criaram 1001 coisa que o Senhor não disse. E estes religiosos, normalmente, estes religiosos são muito zelosos da palavra para ser aplicado aos outros. Para ser aplicado aos outros, estes religiosos são muito zelosos. Conhecem muitas Escrituras, conhecem muito a lei, conhecem para acusarem os outros, não para a praticarem. Aliás, como o próprio Senhor Jesus disse a estes religiosos, chamou-lhes de hipócritas. Vocês carregam os outros com obras, com isto e com aquilo, e vocês não fazem nada, não cumprem nada daquilo que dizem, mas reparam na vida dos outros, mas querem aplicar a lei à vida dos outros. Porquê? Porque em vez de olharem para os outros, deviam olhar para o Senhor Jesus Cristo que estava ali na sua frente. E eles viam toda a vida dos outros, e o que acontecia na vida dos outros, e não reparavam sequer no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre de sermos homens e mulheres assim, filhos de Deus assim, religiosos, que apenas conhecemos a palavra para aplicá-la à vida dos outros e não à nossa. Mas que acima de tudo, irmãos, cada um de nós se preocupa em primeiro lugar consigo, na sua relação com Deus, seja uma bênção para os outros. Valorize a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus, em primeiro lugar, à sua vida. À sua vida. Preocupe-se com a sua vida e não com a vida dos outros. Mas que, acima de tudo, nós nos preocupemos com a sua vida. E estes homens estavam muito preocupados com a vida dos outros, com o que se passava à sua volta. E estava ali o Senhor Jesus Cristo. E eles não o conheciam. Não o conheciam. E por isso, chegamos ao versículo 19, e é aqui que eu quero destacar. O Senhor Jesus fala àqueles fariseus, àqueles religiosos, e diz-lhes: mas Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer
o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igual. Na verdade, podemos ver aqui o reforçar aquilo que o Senhor Jesus diz é verdade. Aquilo que o Senhor Jesus diz é de facto a verdade. E quando o Senhor Jesus fala, é para ser ouvido, é para ser escutado. E aquelas pessoas, aqueles religiosos, precisavam de ouvir, era o Senhor Jesus Cristo. Precisavam de conhecer verdadeiramente, era o Senhor Jesus Cristo. Precisavam de valorizar, era a palavra do Senhor. Era isso que eles precisavam. E é isso que cada um de nós precisa, irmãos. É estarmos focados no Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus ia dizer era de uma tremenda importância. O Senhor Jesus Cristo ia falar dele. Ia falar daquilo que ele era. O Filho de Deus. E ao dizer que era o Filho de Deus, era estar a dizer que era Deus. Portanto, o Senhor Jesus ia dizer quem ele era. E aqueles que estavam ali precisavam de aprender isso, porque precisavam de conhecer verdadeiramente quem estava ali na frente deles. Era o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, procuremos cada dia conhecer mais e mais acerca do Senhor Jesus Cristo. Valorizemos de facto a sua palavra, porque aquilo que ele diz é a verdade. A verdade, em verdade, em verdade. Quando normalmente, até os nossos pais, quando eles chamavam 2 vezes pelo nosso nome, significava que a coisa era séria. Também aqui, quando o Senhor diz em verdade, aquilo que Ele está a dizer é sério. É para ser ouvido com muita atenção. É para ser escutado com muita atenção. E não é apenas para ser conhecido, é para ser aceite, para ser valorizado, para ser posto de facto em prática. E que essa seja de facto a nossa atitude. Depois, mais à frente, diz o Senhor, versículo 24, em verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, isto é ou não é uma palavra importante? Isto é ou não é importante? É isto ou não é que é preciso que este mundo conheça? É ou não é importante que nós, pela graça de Deus, que estamos salvos, temos conhecido e temos posto em prática. E pela graça de Deus podemos dizer que estamos salvos. Passamos da morte para a vida, porque conhecemos, porque cremos, porque ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E graças a Deus, porque um dia ouvimos a palavra de Deus, cremos nesta palavra, e aceitamos esta palavra. E aceitar esta palavra é aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. E o objetivo da vinda, aliás, como no versículo anterior, o Senhor diz, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. O Senhor Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Para quê? Para que o homem possa passar da morte para a vida, para que o homem possa crer, para que o homem possa ser salvo, para que de facto Deus possa dizer a este mundo, queres ser salvo? Então, se queres ser salvo, olha para Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É nele que nós, e para ele, que nós temos que de facto olhar, e é para ele que nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para fazermos com que os outros que estão lá fora, não é que olhem para nós, porque não valemos nada, mas que olhem para o Senhor Jesus Cristo. Olhem para Ele, olhem para o Senhor Jesus Cristo. Mas é evidente que, em primeiro lugar, nós
já olhámos um dia e cremos nele, mas precisamos de olhar para ele todos os dias, todo o momento. Os nossos olhos têm que estar focados nele e têm que estar focados na sua palavra, porque a sua palavra é verdade. A palavra de homens, palavras que querem ser ouvidas neste mundo, são mentira, são ilusão. Essas não devemos dar ouvidos, não devemos preocupar com eles, mas devemos mostrar a eles o que é a verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é isso que as pessoas precisam de saber. Precisam de conhecer a verdade. Precisam de conhecer aquilo que é a verdade. E por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude. E no versículo 25, mais uma vez, o Senhor volta a dizer a mesma coisa. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Os que a ouvirem, viverão. Portanto, aquilo, olhando para Jesus, quem olha para Jesus, quem ouve a palavra, quem crê, passou da morte para a vida. E a vida que o Senhor dá é eterna, na presença de Deus para todo sempre. E a nossa hora é passada. Eu só queria, no versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Infelizmente, uma grande multidão não quer. O Senhor oferece, o Senhor está a oferecer, mas não querem. Aquilo que se espera é a condenação eterna. Mas quem vem ao Senhor Jesus, Ele oferece vida e vida com abundância. E diz mais: e não quereis ver a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tedes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Infelizmente é o que acontece. O Senhor Jesus oferece a salvação, oferece a vida. Aquilo que Ele diz é a verdade. Ele oferece a verdade. Oferece uma vida de verdade. Oferece, de facto, algo que mais ninguém pode oferecer. E as pessoas não querem. Mas vem um paroleiro qualquer. Vem alguém que fala qualquer coisa. E as multidões vão atrás da desilusão, vão atrás da mentira. E o resultado é, de facto, a desilusão, a tristeza, mas mais grave ainda, o fim é a condenação eterna. Por isso que nós, aqueles que ouvem a palavra de Deus e que hoje, mais uma vez, o Senhor diz: queres ser salvo? Tal como ofereceu àquele paralítico, queres ficar são? Queres ficar curado? Queres ficar com o teu problema resolvido? Queres ficar com o teu problema do pecado resolvido? Vem a mim. Eu tenho a solução. O Senhor Jesus é a solução. Portanto, quem ouvir a sua palavra, creia. Porque Ele é verdade. Porque Ele, de facto, é o caminho. E este capítulo termina com a pergunta. Primeiro fala: porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Creis na palavra do Senhor? Que de facto cada um possa dizer: eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu creio que Tu morreste por mim. Eu acredito na Tua palavra. Eu acredito em Ti. Tu és a verdade. E é esta verdade que eu quero. Eu creio, Senhor. Amém.
Graças a Deus por aquilo que nós ouvimos. Eu espero que vocês registrem bem. Vivemos num mundo de influenciados. Todos nós somos influenciados, temos de ter cuidado com o que é que nos influencia. E a verdade é que nos deve de facto marcar para sempre, como ouvimos, e muito bem. Eu esqueci-me de dizer no princípio que o nosso irmão João Santos, que está de férias no Algarve, mandou saudações para a igreja. E, portanto, ele e a irmã Gabriela estão bem e mandaram saudações para a igreja. É só para vos dizer, para vocês também saberem. Vamos ficar de pé e vamos terminar com oração. E nem de propósito a mensagem vem mesmo de acordo com o poema que nós ouvimos sobre evangelização. De facto, que isto nos motive, tudo isto nos motive a nós, de facto, falarmos às pessoas e sensibilizarmos-las para que se deixem influenciar pelo que interessa e não pelo que não interessa. Vamos, pois, terminar com oração. Bondoso Deus, que Tu, na verdade, abençoes a Tua palavra nos nossos corações e glorifiques o Teu nome. Que o Senhor Jesus Cristo seja sempre engrandecido e de tal maneira que não tenhamos nem hipótese de olhar para o outro lado qualquer, porque Ele, de facto, preenche tudo. Pedimos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.